quero pensar de uma forma breve com os irmãos na noite de hoje sobre o tema que está no nosso coração para este momento e que você possa estar atento à palavra que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Queremos pensar no tema identidade e autoimagem. Esta série de mensagens, ela está baseada na Bíblia de Estudo do Discipulado, no curso que trata do tema restauração. As referências e os temas são extraídos dali, e nós estamos então convidando você a pensar juntamente conosco nesses temas. Hoje, meus irmãos, quando nós olhamos para esta data em que celebramos no calendário da nossa convenção, celebramos o Dia do Pastor, eu quero convidar você para olhar, não para o homem, não para a figura humana, mas eu quero convidar você para olhar para o nosso Supremo Pastor. Aquele para quem Davi escreveu o Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos olhar para esse Supremo Pastor e vamos encontrar alento no seu colo, nos seus braços, na sua presença, no seu cuidado. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de profunda confusão sobre quem somos. Vivemos um momento em que o mundo tenta nos definir por aquilo que possuímos, pelos títulos que alcançamos, pelos bens que temos, ou até mesmo tentam nos definir a partir das suas opiniões, daquilo que eles acham a nosso respeito. No entanto, a nossa verdadeira identidade e a nossa autoimagem não pode ser construídas sobre as areias movediças das opiniões humanas, mas sobre a rocha inabalável da palavra de Deus. Esta é a nossa fonte, a palavra do Senhor. O que ela diz quem você é? O que a Bíblia diz sobre nós enquanto filhos de Deus? Charles Spurgeon, um grande pregador, disse que não há nada que tanto robusteça o intelecto e magnifiquem a alma do homem quanto uma investigação devota sobre o tema da divindade. Quando estudamos sobre o homem à luz da palavra do Senhor, adquirimos sabedoria para a nossa vida. É olhando para Deus que nós descobrimos quem realmente somos, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Trazemos em nós mesmos algo da divindade. Por que nós não nos conformamos com a morte? Porque nós não fomos criados para a morte. Porque nós trazemos em nós mesmos o desejo de continuar vivendo e vivendo cada vez mais. Porque Deus nos criou para a eternidade. Então é extremamente importante você considerar aquilo para o que Deus lhe fez. Vamos olhar o texto de Efésios 1, 17 a 20, e nós vamos perceber aí a necessidade de revelação espiritual que temos para entender o que Deus quer de nós. O apóstolo Paulo, aí em sua profunda oração pelos Efésios, ele não pede por bens materiais, ele não pede por alívio circunstancial, mas para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o que está no verso 17.
A nossa autoimagem, ela só é curada quando os olhos do nosso coração são iluminados. Enquanto pensamos apenas com o intelecto, muitas vezes o nosso intelecto está dizendo aquilo que somos, quando na verdade não somos. Ou estamos dizendo que somos aquilo que alguém disse que somos. O nosso intelecto é influenciado pelas opiniões, pelas curtidas da sua foto lá no Instagram, por aquilo que você posta, o seu intelecto é influenciado por isso. Mas o seu coração precisa dizer algo diferente. Quem você é de fato à luz da palavra de Deus. Nós precisamos compreender 3 verdades fundamentais deste texto. A esperança do chamamento, quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando para a nossa caminhada com Deus, não como fruto do acaso, nem como algo que depende da validação ou aprovação de homens. A vocação cristã nasce de um chamado soberano e gracioso do Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor nos diz isso. O Senhor já nos escolheu. Ele optou por nos amar, Ele escolheu por nos perdoar, Ele escolheu por nos contemplar com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Por isso a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou primeiro. A palavra do Senhor continua a nos ensinar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns aqui são pais de filho único, e você pode dizer, eu sou pai, eu sou mãe de filho unigênito. Então considere agora no seu coração se você seria capaz de dar o seu filho para morrer por pecadores que insistem em rejeitar o seu filho. Se coloque no lugar de Deus e se imagine fazendo essa doação, fazendo essa entrega. Deus dá o que tem de melhor. Ele dá o seu filho. Um filho que vivia em glória e se desprende da glória para viver no mundo contaminado, viver no mundo que jaz no maligno, viver no mundo sob a influência do mal, viver no mundo onde sabia que ia ser injustiçado, seria humilhado. Imagine alguém deixar o seu palácio de resplendor e glória para viver num ambiente de podridão. O Deus que nos amou primeiro fez isso com o seu Filho, se dispôs a pagar o preço para vir à terra para nos salvar. Portanto, é preciso que nós nos percebamos como pessoas à luz daquilo que a Bíblia diz que somos. Efésios 1, 17 a 20 nos mostra que a esperança não é um desejo vago, mas uma certeza que brota da revelação de Deus e do conhecimento de Cristo. Ao iluminar os olhos do nosso coração, o Senhor nos revela que, embora sejamos pessoas imperfeitas, pessoas limitadas, nós fomos inseridos em uma obra eterna. Nós somos enxertados no corpo que não perece. Nossa identidade está ancorada no fato de que o Deus Todo-Poderoso decidiu nos incluir em seus planos redentores. Tivemos uma missionária do povo batista por muitos anos em Angola, chamada Anauzira Nascimento, e ela aposentou-se, ela voltou para o Brasil, continua servindo aqui, mas deixou o campo missionário. E ela costuma usar uma frase que é muito significativa. Ela diz para Deus: Senhor, não me deixe de fora dos seus planos. Essa é uma oração que eu faço para Deus também. Não me deixe de fora dos seus planos. Quais são os planos que Deus tem para você nesta vida?
Se você vive nesta vida segundo o plano que Deus tem para você, então você terá atingido o seu propósito de existência. A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua. Então, se você entende o que Deus quer de você, você alcançou o propósito da vida. A Nauzília dizia isso, é importante que você também diga: Senhor, não me deixe de fora dos seus planos. O segundo aspecto a ser considerado é a riqueza da sua glória, neste texto. A Escritura nos ensina que não somos apenas servos, mas herdeiros. A nossa verdadeira dignidade não provém de conquistas terrenas, de status social ou de posses materiais, mas do fato de sermos propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro vai dizer isso, nós somos propriedade exclusiva dele. Pertencer ao povo de Deus significa carregar a marca da filiação e desfrutar de uma herança espiritual que jamais se corrompe ou perde o seu valor. Essa verdade deve transformar radicalmente a nossa autoimagem. O crente que conhece a riqueza da glória de Deus em sua vida não precisa mais viver como um refém de rótulos impostos pela sociedade, comparações destrutivas ou inseguranças paralisantes. Se somos o tesouro particular de Deus, o nosso valor está definido pelo preço que foi pago por nós na cruz, e não pelas opiniões voláteis do mundo ao nosso redor. Não deixe que a sua alma seja contaminada por uma palavra negativa que se diga a respeito de quem você é. Tão somente se perceba como alguém que é em Deus. Como Deus te vê? Deus te vê como um filho amado. Deus te vê como alguém digno da vinda de Jesus ao mundo. Deus te vê como alguém que Ele resgata para a eternidade. Então, isso já tem grande valor. Em terceiro lugar, a suprema grandeza do seu poder. Muitas vezes, nos sentimos impotentes diante das pressões da vida, mas aí vem o apóstolo Paulo e nos lembra que há uma suprema grandeza do poder de Deus operando em nós. Efésios 1, 19 e 20, o mesmo poder que foi extraordinariamente manifesto na ressurreição de Cristo, trazendo dentre os mortos e os exaltou acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder que atua na vida de todo aquele que, na verdade, crê no Senhor. Este poder, meus irmãos, não serve apenas para nos trazer consolo em momentos de dor. Ele é a força que nos transforma, é a força que nos sustenta, é a força que nos fortalece na jornada diária. Na batalha constante contra o pecado, o medo e o desânimo, não lutamos com nossas próprias forças. As armas precisam ser espirituais em Cristo. A nossa identidade está firmada na vitória de Cristo. Portanto, não é na nossa própria força, não é na própria beleza, não é na nossa própria inteligência, nossa própria capacidade, mas é naquilo que em Cristo Deus nos dá a vitória. A nossa identidade está firmada, portanto, em Cristo Jesus. O cristão não vive sob o estigma da derrota, mas sob a realidade de um poder que nos capacita a viver de um modo que agrada a Deus. Olhando agora para o texto de Romanos 8, de 1 a 17, vejam que a Bíblia nos fala de uma nova identidade, de escravos a filhos, de alguém que não era herdeiro para herdeiro, de alguém que antes estava fora e agora está na família de Deus. A base de nossa autoimagem cristã repousa na declaração gloriosa de que agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Dá para me dar um pouquinho mais de retorno no som? O pecado e a culpa costumam distorcer a forma como nos vemos, mas o Evangelho remove o peso da condenação. Em Romanos 8, nós aprendemos que não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai, que é uma expressão que quer dizer paizinho, alguém que está próximo, alguém que tem relacionamento. Essa é a essência da nossa identidade. Somos guiados pelo Espírito. Não somos mais escravos da carne ou das nossas inclinações pecaminosas. Nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso não é um sentimento passageiro, é uma certeza jurídica e espiritual. Quem é você em Cristo? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. No dia que você sentir que o diabo está lhe acusando de coisas que você já não é mais, declara isso na cara dele. Eu sou filho do Deus Altíssimo, resgatado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Nós somos herdeiros. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele também seremos glorificados. C.S. Lewis afirmou que o cristão não é alguém que pensa menos de si mesmo, mas alguém que pensa menos em si mesmo, porque está ocupado demais olhando para a face do Pai. Isso diz respeito a um cristão que goza de uma relação de intimidade com Deus. E, meus irmãos, o século 21 precisa de cristãos que tenham intimidade com Deus. O século 21 precisa de homens e mulheres que pagam o preço da oração e que se tornam vitoriosos por conta de uma vida de oração. Séculos anteriores, homens e mulheres viveram essa experiência e foram instrumentos de milagre de Deus em suas épocas. Ainda hoje, Deus espera que nós sejamos pessoas que o busquem de todo o coração. Precisamos viver a verdade. E a verdade nos ensina que a nossa autoimagem deve ser um reflexo do que Deus diz a nosso respeito nas Escrituras. Se você se sente indigno, lembre-se da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é graça? É aquilo que Deus nos dá, mesmo que nós não mereçamos. Então você é salvo, não porque merece, mas você é salvo pela graça de Deus, que escolheu te amar e escolheu te salvar. Lembre-se da graça. Se você se sente incapaz, lembre-se do poder da ressurreição. O Deus que ressuscita Jesus dentre os mortos é o Deus que há de nos dar uma nova vida também em Cristo Jesus para a eternidade. Se você se sente alguém sozinho, lembre-se de que o Espírito Santo habita em você. E na hora da solidão, na hora da dor, na hora que se sentir vazio, vai para o divã de Deus. O divã de Deus é aquele momento que você pega um salmo, medita nele, e a partir do salmo você derrama o seu coração aos pés do Senhor. Quantos irmãos têm encontrado alento no divã de Deus? Quantas pessoas encontram resposta para suas angústias e aflições, falando com Deus e abrindo o seu coração diante dele? Então, busque o Senhor. Nesse dia, meus irmãos, o meu desejo, como um servo dos irmãos que sou no Senhor, é que cada ovelha deste rebanho compreenda o seu valor, conforme aquilo que o Senhor lhe resgatou pelo sangue de Jesus. Não permita que o mundo rotule você.
O seu rótulo é redimido, amado, eleito, filho do rei. O seu rótulo é nova criatura. O seu rótulo é alguém que tem a eternidade de Deus habitando em você. E aí eu quero concluir desafiando ao exercício da fé. Quero concluir exortando cada um dos irmãos a abandonar aquelas velhas vestes da insegurança e do medo. A vida cristã vitoriosa começa quando aceitamos a identidade que nos foi dada na cruz de Cristo. Você é quem Deus diz que você é, nada mais, nada menos. Por isso eu convido você para permitir que o Senhor ilumine o seu coração, ilumine os seus passos, ilumine a sua vida e lhe dê a graça de viver a dignidade de um filho de Deus. Que a sua autoimagem seja moldada pela santidade e pelo amor de Cristo. Que possamos juntos crescer na graça, no conhecimento, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E que a paz de Deus, meus irmãos, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes, e em Cristo Jesus vivamos a condição da qual Paulo falou lá em Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Deus lhe dá uma nova identidade, lhe dá uma nova autoimagem a partir de Cristo Jesus. Se você ainda está preso às coisas do passado, aceite que o Senhor, pela sua graça, pelas misericórdias dele, já o tem libertado de qualquer tipo de aprisionamento. Amém? Seja Deus o Senhor glorificado na vida de cada um de nós nesta hora. Eu convido você para inclinar sua cabeça e orar nesse instante. Pai, o Senhor conhece cada um de nós. Conhece a nossa estrutura física, mental, espiritual, psíquica. O Senhor sabe dos medos, das inseguranças, dos temores que assaltam o teu povo. Mas o Senhor também já se revelou e já mostrou por meio da sua palavra qual o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor destrua todas as setas do diabo atiradas contra os Teus filhos. Que o Senhor destrua toda a obra do mal, toda e qualquer imagem depreciativa de si mesmo, toda e qualquer perda de identidade, de significado neste mundo, que os Teus filhos, ó Pai, possam ser restaurados pela presença e poder do Senhor. O Senhor nos criou para sermos seres humanos, não para imitarmos cachorro, não para imitarmos um gato, não para andarmos como animais, mas o Senhor nos criou para vivermos a humanidade, porque a humanidade em nós dignifica a imagem do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, trazer a racionalidade como fonte do Deus racional que és. Que possamos trazer para nós o sentimento de amor, de compaixão, como resultado do Deus amoroso e compassivo que és. Que possamos trazer, ó Deus, para o nosso coração a capacidade de compreender o outro, de entender os diferentes, como o Senhor compreende e aceita as pessoas com as suas peculiaridades. Ó Deus, que a autoimagem do Senhor e a identidade do Senhor esteja nos ajudando a viver a nova criatura que somos em Cristo Jesus. E que as coisas passadas fiquem de fato no passado e que novas coisas possam surgir na vida do teu povo. Muito obrigado, porque a tua palavra nos exorta, nos encoraja, nos ensina, nos adverte, e que nessa noite essa palavra tenha efeito no coração de cada pessoa que a ouve, pois é no nome de Jesus, o Senhor, que nós te pedimos. Amém. Amém.